Culturas empregadas, temos aí na página 45 ainda, tanto na história sagrada como na secular, a terra de Israel recebeu vários nomes para caracterizar esse território. Cada nome que esta terra recebeu tem sido para encerrar um drama vivido pelos que ali habitavam, especialmente o povo hebreu. Desde a era patriarcal até os nossos dias, as mais variadas nomenclaturas têm sido dadas ao território israelita. Para os hebreus, entretanto, seu sagrado solo nunca deixará de receber esse carinhoso tratamento, a saber, a terra prometida. E temos, primeiramente, este quadro aqui que apresenta essas duas nomenclaturas: Canaã, ou terra de Canaã, e também terra dos amorreus. Por que ele recebe essa nomenclatura? Após a diáspora da humanidade no mundo antigo, ocorrido no episódio da Torre de Babel, e aí é sabido por todos, né, acerca da torre que foi levantada, para estabelecer-se na terra e não se submeterem à ordenança de Deus de povoarem toda a terra, temendo aí pelo dilúvio, sendo que Deus já havia se comprometido a não destruir a terra com dilúvio. Mas o homem, no seu egocentrismo, né, na sua ilusão de autossuficiência, querendo se impor contra a ordenança de Deus, se uniram para a construção de uma torre, tinham uma só língua, e esse projeto só foi frustrado por causa da intervenção divina, né, porque Deus interveio e confundiu as línguas. Então temos aí a diferenciação da linguagem humana e a diáspora, a primeira grande diáspora da humanidade por todo o globo terrestre, né? Os descendentes de Canaã, filho de Cão e netos de Noé, fixaram-se nas terras que mais tarde Deus daria a Abraão e sua descendência. Isso ocorreu há mais de 2000 anos antes de Cristo. Nessa terra grandemente enriquecida pela sua fertilidade e outros valores naturais, os cananeus multiplicaram-se grandiosamente. No decorrer do tempo, essa terra passou a ser conhecida como sendo terra que mana leite e mel. O nome Canaã provavelmente é o mais antigo, por se tratar da terra habitada pelo neto de Noé, Canaã, e sua descendência. Alguns estudiosos entendem que esse nome significa habitantes de terras baixas, designando provavelmente a preferência dos descendentes de Canaã pelas planícies. Mas há outros que dizem que esse nome significa pertencente à terra da púrpura vermelha. Esse termo foi usado até o século o século XIV a.C., como referência aos cananeus ou fenícios que comercializavam corantes púrpura avermelhado, fabricados a partir das conchas de murex, das costas do mar Mediterrâneo. Esse nome Canaã era usado pelos egípcios, referindo-se a toda a terra a oeste das Sírias. Das muitas passagens bíblicas, depreende-se que este nome era usado para designar o território entre o Mediterrâneo e o Jordão. Então vemos que o nome Canaã é o nome mais antigo associado a esse território, que futuramente será o território do povo de Israel, a terra prometida, né? Mas como advindo aí do descendente de Noé, né, descendente de Cão, tá certo? Uma das descendências de Cão que povoaram a terra. E temos aqui esse mapa que ilustra, tá certo? Os demais descendentes deles, por onde se espalharam. Temos Cush, né, os Cuxitas, os povos negros aí da Etiópia, do Sudão. Misraim, que se refere aos egípcios, tá certo? Lud, né? Algumas referências aí que são um tanto difíceis até de localizar, mas aí tem essa possibilidade, né? Os povos de Lud, os Caftorianos, Caftor, tá certo? Da ilha de Creta, da atualidade, que atualmente é a ilha de Creta. Temos os cananeus, tá certo? E outros mais aí, povos inclusive que migraram para a Mesopotâmia, né? Que entraram em contato aí com os povos da Suméria, certo? E acabaram até dominando a terra depois. E dentre esses povos, essas ramificações aqui de descendência de Cão, temos Canaã. Então Canaã habitou esse território aqui, certo? Conforme é colocado aí no mapa, esse território. E os povos egípcios, ao se referirem a esta terra que está entre o mar Mediterrâneo e o Jordão, que está passando aqui, a oeste da Síria, tá certo? Essa região da Síria, uma região muito maior, referiam-se a eles então como cananeus, tá certo? Os povos de Canaã. Então Canaã sendo a designação mais antiga, e aqui temos a arqueologia, tem desenterrado alguns
algumas estelas, né, algumas estatuetas, né, certo? Alguns pequenos ídolos que são característicos acerca da religião praticada por aqueles povos que habitaram Canaã, os povos que habitaram essa terra antes de serem expulsos aí pelos israelitas. Então, os povos haviam descambado para um culto idolátrico, inclusive adorando algumas deidades, dentre a mais importante, Baal, né, certo? Baal, um deus da fertilidade, um deus que, segundo eles acreditavam, abençoaria a terra a partir de alguns rituais que eram por eles praticados e que tornaram-se abomináveis a Deus. Por isso Deus os expulsou, transferindo a terra, então, a possessão da terra aos israelitas, tá certo? Dando a terra, então, aos israelitas para que fossem glorificassem o seu nome por meio de uma fidelidade, né? Por meio de um modo de vida orientado pela palavra de Deus. O outro nome adotado é Terra dos Amorreus. Esse é outro nome muito antigo, que tanto o Antigo Testamento como os escritos profanos designa a mesma região territorial conhecida como Canaã, pois os amorreus são descendentes dos cananeus. E aí ele coloca aqui a questão dos amorreus, e no mapa abaixo, né, tratando acerca do termo Terra dos Amorreus, temos aqui um mapa um pouco maior, que mostra os diferentes povos da antiguidade. Dentre eles aqui temos os Hurrianos, que participaram intensamente da história, tá certo? Os Acadianos, tá ok? Os Guti, que eram povos da montanha, que depois invadiram a Suméria, desapossando os sumerianos do domínio que eles tinham sobre a terra. Vemos depois as invasões semíticas dos povos nômades, que depois se estabelecem na terra e tornam-se semi-sedentários, sendo aí dividido entre parte da população semítica permanecendo no nomadismo e parte estabelecendo sedentariamente aí nas terras que anteriormente eram dominadas pelos sumérios, tá certo? Que depois passam a ser, depois da intervenção dos Guti, vem os semitas também e passam a habitar essa região. Os acadianos, como já falei, os elamitas, tá ok? E aqui temos esta área azul, são chamados amorreus. Então, os amorreus, uma raça que conforme é colocada aqui pelo autor, seria então a raça descendente da raça dos cananeus, da raça cananita, e habitando também essa grande extensão de terra aqui, repartindo essa terra com semitas, tá ok? Construindo todas as cidades aí, habitando esta região, dominando grandes faixas de terra e por isso exercendo grande influência, né? Dando seu nome inclusive a essa terra, sendo essa terra conhecida, além de terra de Canaã, os povos cananeus, sendo conhecida também como terra dos amorreus, terra dos amorreus. Isso é antes do povo de Israel se estabelecer na terra, tá certo? Então esses são nomes antigos, a esta região. E aí trazemos um referencial bíblico aqui, que está no livro de Josué, capítulo 5, versículo 1, que diz: E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel até que passassem, desfaleceu-lhes o coração e não houve mais ânimo deles por causa dos filhos de Israel. Então os povos que estavam aí nesta região, ao ouvir falar desses grandes feitos de Deus pelo seu povo, já sabiam que certamente seriam entregues, seriam derrotados por um povo que estava sendo fortemente auxiliado por um Deus todo-poderoso, um Deus que estava fazendo grandes sinais na terra. Então vemos aí a situação dos cananeus, né, consequentemente dos amorreus também, que eram habitantes destas terras. Temos agora o uso do nome Terra dos Hebreus. Por que Terra dos Hebreus? Esse nome deriva-se da raiz genealógica dos judeus. Segundo alguns hebraístas, o termo hebreu refere-se a Eber, Gênesis 10, 21, um grande patriarca de quem descenderam os hebreus. Gênesis 14, 13. Mas há também quem pensa que o termo hebreu vem do vocábulo rabiro, que significa ou do outro lado, tá certo? Ou do além. Uma alusão ao outro lado do rio Eufrates. Inclusive, sempre que vocês virem mencionar rio no Antigo Testamento com letra maiúscula, este rio
necessariamente fala acerca do rio Eufrates, que é um rio muito importante para aquele contexto. É um rio muito extenso e é um rio muito significativo para os povos desse contexto aí. De onde veio Abraão para se estabelecer nessa terra, a qual Deus lhe deu como herança. Então veio um que escapara, e aliás esse é o versículo referencial, é o versículo que eu vou dar aqui como versículo referencial para esse texto. Mas antes da leitura dele, a gente vê aqui no quadro uma tabela genealógica, tá certo? Uma tabela, inclusive, que, conforme alguns estudiosos do Antigo Testamento, nem é uma tabela completa, tá? Nem é uma tabela completa. Eles dizem que provavelmente essa tabela aí é apenas os nomes mais significativos para a época. Na verdade, não é uma linha genealógica completa, que trata acerca de todos os descendentes, desde Sem até Abraão. Mas temos aí pelo menos um referencial, né? Então, Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Temos aqui a descendência de Sem, Afaxade, Salá, Éber. Então temos aqui o termo hebraico para Éber, tá certo? E alguns entendendo que etimologicamente significaria Éber do outro lado, ou estrangeiro, né? Aquele que veio do outro lado do rio. E aí temos algumas possibilidades. Abar, né? Ultrapassar, passar por, além de. Gênesis 10, 21. Peleg, Reu, Serug, Naor. E aí temos a família direta aqui de Abraão já, né? Naor, Terá e Abraão. Abraão, irmão de Naor e de Arã. Tá, ok? Então temos aí a linha genealógica que vem até Abraão. E Abraão, quando emigra para a terra, né? Quando atende a ordenança de Deus, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E então parte e peregrina na terra de Canaã. Veja, terra de Canaã, o nome antigo, o nome arcaico daquela terra, né? Ou terra dos amorreus. Então ele peregrina por aquela terra, e com o próprio texto bíblico, ao se referir a ele, diz que ao povos da região se referirem a Abraão, chamam o hebreu. Claro, né? Uma tradução colocada por Moisés na boca daquelas pessoas. Moisés diz, olha, ao chamarem, usaram tal termo que seria equivalente na nossa língua. Na nossa língua, esse termo traz o sentido de passar além, né? Vir da além do rio, tá certo? Ultrapassar. Claro que o cananeu falou na sua própria língua, mas falou acerca de Abraão usando um termo que é referencial na língua hebraica como Éber, ou seja, o hebreu, o estrangeiro, colocando assim nesses termos. Então seria o termo hebreu, terra dos hebreus, terra dos estrangeiros, terra daqueles que vieram da além do rio, terra daqueles que emigraram para cá. E aí temos aí um dos termos usados para a terra de Israel. Não é o termo mais usado, tá certo? Não é o termo preferido aí pelo povo de Israel, mas é importante sabermos de onde vem esse termo hebreu. Hoje usamos, por exemplo, a palavra hebraico, né? Por que usamos hebraico? Usamos tanto hebraico quanto israelita, quanto judeu. Todos eles têm um conceito. O conceito de hebreu é esse. O conceito de hebreu é referente a Abraão, e é o fato de Abraão ser estrangeiro na terra. Abraão ter imigrado para aquela terra, tá certo? Então, quando Abraão achou-se nessa condição, naquela terra, adequado foi chamá-lo o hebreu, certo? O estrangeiro, aquele que está imigrando para esta terra. Veja só então o versículo referencial usado. Gênesis 14, 13. Então veio um que escapara. Isso aqui é uma guerra que houve, um grupo de reis que invadiram a terra e levaram Ló como prisioneiro. Sequestraram. E ao Abraão ouvir essa notícia, reuniu ali os seus confederados e partiu para resgate de seu sobrinho, tá ok? E aí temos essa narrativa que diz: então veio um que escapara desta guerra, dessa situação, e o contou a Abraão, o hebreu, tá certo? O hebreu, o estrangeiro. Ele habitava junto dos carvalhais de Manré, o amorreu. Veja aí o elemento amorreu presente na terra. Irmão de Esco e irmão de Ane, eles eram confederados de Abraão. Então, Abraão, por sua importância, por seu poderio político, financeiro, ele tinha grande influência na região, tanto que esses personagens comuns, esses personagens naturais da terra, estavam como que confederados a eles, né? Havia uma aliança entre eles, uma aliança de
talvez uma aliança de proteção, de ajuda mútua, né? E isso foi importante para Abraão neste momento, no momento em que seu sobrinho foi sequestrado por esses reis, e ele partiu então para o resgate dele, acompanhado desse exército de pessoas naturais da terra, que com certeza conseguiram constituir um exército significativo, porque a intervenção de Abraão foi bem sucedida, ele conseguiu trazer de volta Ló e os seus bens. Então, partindo para outro termo, temos terra de Israel. Por que é usado terra de Israel? Esse é um nome que aparece com muita frequência no Antigo Testamento e é usado para referir aos descendentes de Jacó, a quem Deus mudou o nome para Israel. Descendentes de Jacó, a quem Deus mudou o nome para Israel. Através de Abraão, Deus levantou uma grande nação, como já havia prometido ao mesmo. De Abraão descendeu Isaac, de Isaac descendeu Jacó, a quem Deus mudou o nome para Israel, na situação, né, do Val de Jaboque, que Jacó luta com um anjo e exige dele uma bênção, né, e o anjo toca na coxa dele e muda o nome dele de Jacó, de suplantador, tá certo, para Israel, príncipe de Deus. De quem descenderam os 12 patriarcas que deram origem às 12 tribos. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e prevalecido. Gênesis 32, 28. Temos aí o termo Israel, de onde ele nasce. Ele nasce nessa situação em que Jacó, o patriarca das 12 tribos, tá certo? Então, mesmo que há essa ascendência em Abraão, o hebreu, Isaac, né, por meio de quem veio Jacó, o mais significativo diretamente para eles não é este ascendente distante. Esse ascendente distante é o tronco genealógico no qual eles tiveram origem. Então, obviamente, eles servem ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Veja, então, desde Abraão vem essa tradição do monoteísmo, da fé no Deus verdadeiro. Inclusive, Abraão foi justificado pela sua fé, porque creu em Deus. Okay? Então, ele é um referencial importante no sentido da fé, no sentido da origem desse povo, desta raça, tá certo? Todavia, o referencial mais próximo para dar título, dar nome à terra, é Israel, que é o seu descendente, o seu ascendente direto. Então é de Jacó, de onde vêm as 12 tribos que constituirão as divisões da terra de Israel, tá certo? As tribos componentes da grande confederação que será a nação de Israel, em torno de um só Deus, ligados por laços de descendência, laços de parentesco. Então temos aí o nome Israel aparecendo com um nome muito mais significativo para toda a terra. Veremos mais adiante que Israel, hoje, por exemplo, na atualidade, Israel continua sendo usado. Temos lá o Estado de Israel, né? Eretz Israel. Temos lá o Estado de Israel, mas o povo chama a si mesmo, se denomina judeu. E aí temos aí a explicação mais para frente, por que isso? Mais para frente na história vamos ver a divisão entre Judá, que você está vendo aqui ao sul, a certa tribo de Judá, juntamente com a de Benjamim e a de Simeão, que acreditam que seus indivíduos se diluíram no meio do povo judeu, e as 10 nações do norte, tá certo? Se dividiram, então ficou o reino de Judá para o sul e o reino de Israel para o norte, tá certo? Mas o reino de Israel será depois levado em cativeiro pela Assíria e serão miscigenados entre os povos, dando origem então futuramente ao que se chamará povo samaritano, que é um povo miscigenado, miscigenação de israelitas das 10 tribos do norte com povos de outras terras, tá ok? Sepharvaim, outras terras distantes. E os judeus serão levados cativos pelos babilônios, mas manterão a sua descendência genealógica. Inclusive, Neemias brigará intensamente por isso, por manter a descendência genealógica dos judeus, casando-se entre eles, mantendo as suas tradições, mantendo os seus costumes, a sua lei, tá certo? Não é uma questão de raça, não é uma questão racial, de preconceito racial. É uma questão de princípios morais, princípios éticos, princípios religiosos. Então, para que uma geração transmita para outra os seus valores, é necessário que pessoas que têm valores semelhantes se encontrem e preservem e transmitam à próxima geração. Então, uma vez que essas pessoas se
misturasse com pessoas de outras tradições, isso traria confusão para a nação e destruiria a nação na próxima geração. Não haveriam mais aqueles indivíduos, aqueles cidadãos que seriam os responsáveis pela continuação deste culto a Deus, se não houvessem pessoas com o mesmo ideal unidas, transmitindo, propagando à próxima geração esse referencial de uma forma importante, sem duplicidade. Então temos aí o referencial de Israel com origem em Jacó, Jacó tendo seu nome mudado para Israel, e Jacó sendo o ascendente direto das 12 tribos, por isso o nome Israel sendo significativo como o nome dessa nação, terra de Israel, tá certo? Terra de Israel. E temos nos quadros apresentados as 12 tribos, né, espalhadas pela terra nas suas possessões, todas ligadas por laço de parentesco, filhos então de Jacó, e teve seu nome mudado para Israel, por isso terra de Israel. E aí toda a linha genealógica que vem desde Abraão, o hebreu, tá certo? Sara, Isaac, filho de Abraão, que continuou peregrinando na terra, Rebeca, de Isaac virá Esaú, que dará origem aos Edomitas, tá certo? Edom significa vermelho, então Esaú, que pelo que a Bíblia narra aí, devia ter essa aparência avermelhada, devia ser ruivo, né? Então por isso esse nome significativo, os nomes que são carregados de significado, Esaú, Jacó, tá certo? Então Jacó teve seu nome alterado para Israel, daí onde vem a importância, tal, vem aí o referencial para o nome da nação, a nação de Israel. E de Israel, tá certo? Os 12 patriarcas, dos patriarcas que serão então os cabeças, né? Serão constituintes das 12 tribos que compõem a nação de Israel. Então temos aí por que o nome Israel. Agora passamos para Judá. Antes disso, temos a leitura do referencial bíblico. Referencial bíblico que está aqui. No livro de Josué, capítulo 23, versículo 1, que diz: E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrado em dias, e vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é quem tem pelejado por vós. Vede que vos reparti por sorte em herança as vossas tribos e as vossas nações que restam, bem como as nações que tenho destruído desde o Jordão até o grande mar Mediterrâneo, para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem prometido. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda, para que não entreis no meio das nações que ainda ficam convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Orientação aí do grande Josué, líder, sucessor de Moisés, né, que foi levantado por Deus para esta empreitada aí de possessão da terra de Israel, tá certo? Então, quando Israel foi trazido, foi libertado da escravidão egípcia, viu as maravilhas de Deus por meio da abertura do Mar Vermelho, do maná, da nuvem, da coluna de fogo, firmou um pacto, uma aliança coletiva com Deus no Monte Sinai, né, e recebeu as tábuas da lei, a revelação. Moisés legou a eles todos os escritos sagrados que compõem a Torá, tá certo? Compõem o Pentateuco. Essa é a nossa crença, que Moisés ao longo desses 40 anos foi sim o instrumento pelo qual Deus compôs toda essa legislação e que ficou entregue aos israelitas num todo, ok? Nem sempre eles deram grande valor a ela, nem sempre ela ocupou um lugar de centralidade no meio do povo, mas ela existia sim, estava presente sim. Agora foi mais utilizada, ocupou um lugar central,
principalmente depois que eles foram levados cativos para a Babilônia, onde não havia mais a figura do templo. E aí eles recorreram então à sagracidade das Sagradas Escrituras como um centralizador, um catalisador da atenção de todo o povo em torno da santidade de Deus, da obediência à sua palavra. Então, do que Josué está tratando, né? Josué que, juntamente com Moisés, tá certo? Viu o povo peregrinar por todas essas regiões, viu os grandes sinais que Deus realizou no meio deles. E as portas já de Israel, quando Moisés sobe ao monte, né, Deus ordena que ele suba ao monte, que por lá fique, né, então é crido que Moisés morreu naquele monte e foi sepultado por Deus, né, que Deus mesmo fez aí o seu velório para que o corpo de Moisés não se tornasse objeto de culto, não se tornasse uma idolatria. Então Moisés sobe a esse monte e a partir de então Josué torna-se a liderança. E Josué lidera o povo então para a entrada na terra de Canaã, para desapossar os povos da terra, tornando então o território das 12 tribos, dando aquele território o nome de terra de Israel. Tá certo? Josué torna-se a liderança e Josué lidera o povo então para a entrada na terra de Canaã.